O André e o Palmeiras estão flertando de verdade, né? Com essa possibilidade com essa dificuldade do André, que era do Vasco, seguir no Chelsea por agora, por conta do visto dele de trabalho, que, né, ele não tem a pontuação necessária para poder jogar ainda na Premier League, a pontuação exigida para conseguir um visto de trabalho de jogador de futebol. E aí ele iria fazer essa pontuação no Palmeiras e tem negociação avançando nesse sentido, Jodar? Aí é match, hein? Aí sim nós estamos falando de uma conversa que pode render frutos e pode render frutos logo. O Palmeiras tem ainda a vontade de contar com o André o ano inteiro. Havia por parte do Chelsea a vontade de já poder contar com o André de volta, né? Cederia o jogador por empréstimo ao Palmeiras, mas o Chelsea tinha o interesse de contar com o retorno dele no meio do ano para poder fazer a pré-temporada, porque, né, a gente sabe, o calendário europeu funciona de um jeito diferente do calendário brasileiro que a gente tem aqui. Então, havia o interesse do Chelsea de que ele voltasse no meio do ano para se juntar já ao elenco e depois de ter participado da Libertadores aqui, né, pelo Palmeiras, ou do Campeonato Brasileiro, e assim, já tendo somado os pontos necessários, ele voltaria para o Chelsea. Mas o Palmeiras não vê aí um bom negócio, né? Bom, ele viria aqui para, na prática, ficar 2, 3 meses. Então, não, teria que ser o ano inteiro, e nisso até os times já concordaram, tanto o Palmeiras como o Chelsea, de que esse empréstimo tem que ser anual. Onde que hoje o negócio está emperrando? O Palmeiras quer uma cláusula lá em que ele seja ressarcido financeiramente caso o Chelsea peça o retorno do André no meio do ano. Isso está em aberto, Palmeiras e Chelsea estão conversando. E tem também uma outra questão, que é o Mundial Sub-20. O André foi destaque no Sul-Americano Sub-20, foi um dos artilheiros com 6 gols, ao lado do Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Aqui vale fazer um parênteses, Vitor Roque atacante, ele volante, foi um dos artilheiros. Então, existe a possibilidade do André ser convocado, possibilidade que a gente fala assim, mas é quase uma certeza, ele está nos planos da seleção brasileira Sub-20 para esse Mundial entre maio e junho. O Chelsea quer que ele jogue, e o Palmeiras quer Palmeiras ter a possibilidade de dizer se o André vai ou não. Até porque tem ainda o Giovani, tem o Endrick no grupo do Palmeiras, jogadores que podem vir a ser convocados, e imagina só o Palmeiras perdendo 3 jogadores para um Mundial no meio da temporada, seria um problema para o Palmeiras, um problema para o Abel Ferreira. Então são essas duas questões que ainda estão em aberto, para que o André venha de fato. O Palmeiras ter uma cláusula de compensação financeira para o Palmeiras caso ele vá para o Chelsea no meio do ano, e também o Palmeiras ter a palavra final sobre a liberação ou não do André para disputar um Mundial da categoria Sub-20. Olha, acho que diante disso resta ao Palmeiras pedir de fato um desconto nessa transação, porque é bom para o Palmeiras ter o André ali, mesmo que com algumas dispensas, vai para o Mundial ou volta para o Chelsea, é bom. Você ter um mês o André no seu time já é bom, obviamente que você não pague absurdamente por isso, né? É bom para o Chelsea, porque vai ver seu jogador atuando, né? Competitivamente, jogando Libertadores, é bom para a seleção, é bom para o André. E como é que você vê, você que é tão fã, o Tim? Win-win. Eu acho que não seria nada ruim. Normalmente, quando o jogador vai para a Europa, tu está pensando, por que empresta ele para um time na América do Sul? Você quer que ele... Nesse caso, eu acho que é um pouco diferente, porque a gente está tratando de um grande promessa, mas que nunca jogou nem primeira divisão aqui. Isso é problema de pontuação. Então, ele com Palmeiras, somente na Série A, sem citar nem a Libertadores, ele está fazendo uma coisa que ele não fez. Eu acho que seria muito bom para Palmeiras, porque é difícil substituir Danilo. Fisicamente, menino não é. Menino tem as virtudes, mas ele não tem as virtudes de dinamismo de Danilo, nem esse cara é um cavalo. Você imagina o André e o Endrick? Né? O André servindo o Endrick. É de uma vitalidade, né, que esse Palmeiras ele encaixa muito bem, né? Eu gostei muito dele no Sub-20, que ele joga simples.
Ele não complica. Ele escolhe bem um passe simples. Ele nunca vai ser um genial. Eu acho que ele não é aquele tipo de jogador. Mas ele ganha a bola. Tu pode confiar ele na saída com passes simples. E ele tem aquela chegada na grande área. Então, eu acho que ele ficando até o final de ano é bom para todo mundo. Pelo amor de Deus, guardar as devidas proporções, a forma dele jogar ser simples e a presença na área, aliados à força dele, lembram o Paulinho do Corinthians, em alguns aspectos, não igual. Um Paulinho, eu diria assim, a simplicidade talvez de um Casimiro. Olha que eu tô jogando lá no alto, né? Não tô dizendo a qualidade, a forma de jogar. Não, mas ele não é pouca promessa. Não é. É um belo jogador. Que não ousa ser esse craque, como tu falou, ser o cérebro, porque não é o que ele vai fazer. E por isso ele surpreende. Porque não se espera, talvez, que ele vai fazer coisas que ele faz. Para mim, os grandes nomes, fora a artilharia, obviamente, foram ele e o Marlon Gomes dessa Copa da Sub-20, do Sul-Americano. Que são funções diferentes, mas talvez defensivas por vezes, que estavam em todos os lugares do campo. E ele tem a vitalidade que tu falou que o menino não tem, não vai ter, não é a dele. Não. Mas talvez se assemelhe ao que seria necessário para substituir o Danilo. Não é igual, mas pode cumprir essa função, porque tem a força física, tem a compleição física e tem bola no pé, sai jogando, pegou, distribuiu e chega na área com muita força e volta com muita força. Baita jogador, já é um grande jogador. Acho que seria um bom teste, que como o time bem lembrou, não jogou Série A, né? Jogar no Palmeiras seria muito bom. E seria bom para todo mundo, como você falou, para o Chelsea, só não é bom para ele. Pro Vasco. Só não é bom para o Vasco. Que vendeu achando que não ia ter que enfrentá-lo, né? Porque uma infelicidade. E aí? O mercado também. Muito bem, e o Vasco não tem mais direito de opinar nisso mesmo não, né, o Jodar? O Vasco até tinha ali uma prioridade de ser avisado em caso de possível retorno do Andrei para o Palmeiras, para o Brasil no caso, né? E tendo aí o Palmeiras na concorrência, fica difícil de competir, então as conversas no momento são mesmo Chelsea e Palmeiras, e vocês elencando aí as qualidades do Andrei, quais são as opções que o Palmeiras tem ali para o meio de campo para essa posição? O Palmeiras tem Fabinho, Jailson, Atuesta, Zé Rafael e Gabriel Menino. Com certeza cabe o Andrei entre essas possíveis escolhas que tem aí o Abel Ferreira, por isso é um jogador que o Abel está muito afim de ter no seu elenco, com a saída do Danilo. Como o Gabriel Menino veio crescendo de produtividade, nesse ano ele tem feito boas partidas, então não é que automaticamente a posição ficou carente, porque ele mostrou serviço. Agora, o Abel percebe que precisa, para conseguir manter o Palmeiras no mesmo patamar do ano passado, precisa de um cara que venha e que tenha esse alto nível que tem o Andrei.